grande plano. Espero que corra bem este vídeo. Grande plano. Grande plano. Maravilhoso plano. Nós estamos em Vila Nova de Monsarres. Ali em frente é o Luso. Aquele monte, a Serra do Bussaco. Dali saem as águas do Luso. Hoje é sábado, 17 de abril de 2021. Aí estou eu sozinho no meio das montanhas, no meio dos montes, como eu costumo falar. Sempre sozinho. Ainda vou continuar a obra que comecei. Aquela obra que com o Zé Augusto era sempre sozinho. Nós andávamos sempre sozinhos. Sozinhos quer dizer, andávamos os dois e íamos ter com as pessoas falar estas terras, a Rio Maior, a Bragança, a Alpendurada, Castelo Branco. Ele foi ao Algarve. Corremos atrás dos montes, corremos a Guarda. E aqui estou eu, quase no centro de Portugal, falando e orando. Bom Deus e nosso Pai, não me vou ajoelhar agora, mas posso ajoelhar, vocês não vão ver. Já me ajoelhei. Já me ajoelhei. Oh Senhor, bom Deus e nosso Pai, eu ajoelhei-me, pedindo-te, Senhor, que Tu liberte, Senhor, o nosso espírito para falar de Ti, o Teu grande amor. Liberdade. Que bom. Ser eu mesmo, ser livre, como Deus mandou. Parábolas de Jesus. Eu fiz uma live hoje de manhã sobre tirei a pedra do sepulcro e fiquei por falar parábolas de Jesus, o rico e o Lázaro. Então, eu vou apenas salientar alguns textos. Estes textos estão todos aqui sublinhados. Alguns textos que podem ver aqui no livro já estão sublinhados. Diz que na parábola do rico Lázaro, Cristo mostra nesta vida os homens decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus é oferecida a toda a alma. Mas se os homens desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, segregam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo indescritível, intransponível. E aqui a parábola acontece nestes termos. Havia um abismo entre Lázaro e o pobre. O rico não pertencia à classe representada pelo juiz injusto que declarava abertamente de seu desrespeito a Deus e aos homens. Professava ser filho de Abraão. Por isso não maltratava o mendigo, nem exigia que se retirasse, porque sua aparência lhe era repugnante. Se este pobre e asqueroso espécime da humanidade era confrontado por contemplá-lo ao passar os portais, o rico consentia que lá permanecesse, mas era egoisticamente indiferente às necessidades do seu irmão sofredor. Portanto, deixava o mendigo estar ali à porta da sua casa, mas a desprezavam. Lázaro estava com grande necessidade. Não tinha amigos, casa, dinheiro, nem alimento. Portanto, Lázaro é o homem pobre. Lázaro não era rico. Lázaro estava em grande necessidade, pois não tinha amigos, casa, dinheiro, nem alimento. Contudo, era deixado ficar nesse estado dia após dia, enquanto toda a necessidade do nobre rico era suprida. E ele, a quem seria tão fácil aliviar os sofrimentos do seu próximo, vivia para si mesmo, como fazem muitos hoje em dia. Portanto, existe uma classe de pessoas que são ricas, poderosas, que podiam ajudar os pobres coitados dos Lázaros pobres. Diz Helena White, hoje em nossa vizinhança, muitos há famintos, nus e sem teto. Se negligenciarmos repartir os nossos meios com esses necessitados e sofredores, pomos sobre nós um fardo de culpa que um dia teremos que enfrentar. Toda a avareza é condenada, como idolatria. Toda a condescendência egoísta é aos nossos olhos, é aos olhos de Deus, uma ofensa. Deus fizera do rico
o mordomo de seus meios, com a obrigação de atender justamente a casos tais como a do mendigo. Fora dada a ordem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, 18. O rico era judeu e, como tal, conhecia os mandamentos de Deus. Esqueceu, porém, que teria de prestar contas pelo uso dos meios e capacidades a ele concedidos. As bênçãos do Senhor sobre ele repousavam abundantemente, mas as empregou egoisticamente para a sua própria honra e não a do seu Criador. Proporcional à abundância era a sua obrigação de usar as dádivas para erguer a humanidade. Este era o mandamento do Senhor. Mas o rico não pensara na obrigação para com Deus. Portanto, há uns deveres que têm que ser feitos. Emprestava dinheiro e recebia juros do mesmo, mas não devolvia juros do que Deus lhe emprestara. Possuía conhecimento e talentos, mas não os aperfeiçoava. Esquecendo-se de sua responsabilidade para com Deus, devotar todas as energias ao prazer. Portanto, ele gozava este mundo para si. Tudo do que era rodeado, o círculo de divertimentos, os louvores e lisonjas de seus amigos lhe satisfaziam o gozo egoísta. Tão elevado estava na companhia de amigos que perdeu todo o senso da responsabilidade de cooperar com Deus em seu ministério de misericórdia. Tinha a oportunidade de compreender a palavra de Deus e praticar seus ensinos, mas a sociedade amante de prazeres que escolhera lhe ocupava tanto tempo que olvidou o Deus da eternidade. Portanto, ele estava entretido com a sociedade que o lisonjeava, que fazia a festa da carne. Veio o tempo em que se deu uma mudança na condição dos dois homens. O pobre sofrera dia após dia, porém suportara com paciência e tranquilidade. Afinal morreu e foi sepultado. Ninguém por ele chorou. Porém testemunhara de Cristo pela paciência no sofrimento, suportara a prova de sua fé e na morte nos é representado como havendo sido levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isto é uma parábola. Lázaro representa o pobre sofredor que crê em Cristo. Quando a trombeta soar e todos os que estão nas sepulturas ouvirem a sua voz, a voz de Cristo, e ressurgirem, receberão a recompensa, pois sua fé em Deus não era mera teoria, mas realidade. E morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades, que é a sepultura, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isto é uma parábola. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nesta parábola, Cristo se acercava do povo em seu próprio terreno. Eles conheciam esta parábola. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos, como hoje em dia, dos que ouviam as palavras de Cristo. Havia uma crendice errada na imortalidade da alma. O Salvador lhes conhecia as ideias e compôs esta sua parábola, de modo a colocar verdades importantes em lugar dessas opiniões preconcebidas. Reparem agora no documentário. Apresentam aos seus ouvintes um espelho em que se pudessem rever em sua verdadeira relação com Deus. Usou a opinião predominante para exprimir a ideia de que desejava todos ficassem imbuídos, isto é, que nenhum homem é apreciado por suas posses, porque tudo lhe pertence, é unicamente emprestado por Deus. O mau emprego destas dádivas colocá-lo-á
abaixo dos mais pobres e afligidos que amam a Deus e nele confiam. Está escrito por Ellen White, continua na página 263, ela diz assim: Cristo desejava que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade do homem assegurar-se a ele mesmo a salvação da alma depois da morte. Portanto, não adianta nada fazer missas, nem velas, nem procissões, nem orar por nada. Nada. Está morto, está morto. Abraão é apresentado como a responder: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. É uma parábola. Deste modo, Cristo mostra completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade. Esta vida é o único tempo dado ao homem para preparar-se para a eternidade. Mais à frente diz assim: Pai Abraão, orou ele, tem misericórdia de mim. Ele não orou a Deus, mas a Abraão. Assim mostrava que colocava a sua fé em Abraão acima de Deus e confiava na salvação pelo parentesco com ele. Por exemplo, eu sou católico, eu sou adventista, eu sou esteísta, a minha igreja está certa. A igreja não salva, o credo não salva. O rico passar a vida em complacência própria, em prazeres, em complacência, a deixar-se andarem. Era uma alma viva, mas uma alma desgarrada. Complacência, ele satisfazia-se ele próprio, complacência. E demasiado tarde viu que não fizera provisão para a eternidade. Reconheceu sua loucura e pensou nos irmãos que com ele procederiam igual, vivendo para se comprazerem. Suplicou então: olha, rogo-te que envies o Pai, ó Pai, que o mandes Lázaro, disse Lázaro, à casa do meu pai, pois tenho mais 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, que os avises, a fim de que não venham para este lugar de tormento, que agora é o caso do Lázaro. Isto é uma parábola. Mas disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, escutem-nos. Quer dizer, vão ler, vão estudar, vão ler as Escrituras. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E porém Abraão lhes disse: se não ouvem, se não escutam a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Lá diz mesmo, a parábola está resolvida neste problema. Os mortos têm que ressuscitar. Aqui, Lucas 23:42 diz que Lázaro soube que estava morto, e isto é uma parábola, e aqui diz que ouçam as Escrituras, nem que o morto ressuscite para falar com ele, com o Lázaro, neste caso com os irmãos de Lázaro. Sublinhado a vermelho, diz aqui que estas palavras demonstraram-se verdadeiras na história da nação judaica. O último e coroante milagre de Cristo foi a ressurreição de Lázaro, como hoje de manhã estudamos, de Betânia, após estar morto 4 dias. Aos judeus foi concedida esta maravilhosa demonstração da divindade do Salvador, mas rejeitaram-na. A lei e os profetas são os meios designados por Deus para a salvação dos homens. Cristo disse: atentem para estas evidências. Se não ouvem a voz de Deus em sua palavra, o testemunho de alguém que se levantasse dentre os mortos não seria atendido. Aqueles que ouvem a Moisés e aos profetas não requererão maior luz do que a que Deus já lhe deu. Está lá tudo nas Escrituras.
Mas se os homens rejeitam a luz e deixam de apreciar as oportunidades a eles próprios proporcionadas, não escutariam alguém que dentre os mortos se lhes acercassem com uma mensagem. Não seriam mais convencidos nunca, nem por esta evidência, porque os que rejeitam a lei e os profetas endurecem o coração ao ponto de repelir toda a luz, toda a Escritura, toda a verdade, todo o mensageiro e até o Espírito de profecia. A conversão entre Abraão e o homem, a conversação entre Abraão e o homem, outrora rico, é figurativa. A lição a ser tirada dela é que todo homem é dada suficiente luz para o desempenho dos seus deveres, deles exigidos. As responsabilidades do homem são proporcionais às suas oportunidades e privilégios. Deus outorga a todos luz e graça, suficientes para executar a obra que lhes deu para fazer. Se o homem deixar de fazer o que lhe compete, o que uma pequena luz mostre ser seu dever, maior luz somente revelaria infidelidade e negligência no aperfeiçoamento das bênçãos concedidas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Está em Lucas 16:10. Quem recusa ser iluminado por Moisés e pelos profetas e pede a execução de algum milagre maravilhoso, não seria persuadido se seu desejo se cumprisse, se o morto ressuscitasse para falar. Não é pecado ser rico, se a riqueza não for alcançada por injustiça. Um rico não é condenado por possuir riquezas, mas a condenação sobre ele paira se os meios a ele confiados foram despendidos egoisticamente. Muito melhor seria, ou faria, se depositasse o seu dinheiro ao lado do trono de Deus, usando-o para fazer o bem. A morte não empobrecerá ninguém que assim se devote a procurar riquezas eternas. Mas o homem que acumula dinheiro para si nada poderá levar aos céus. Demonstrou-se um mordomo infiel. Durante a vida teve muitas boas coisas, mas esqueceu-se do dever para com Deus. Deixou de assegurar-se um tesouro celeste. É a propósito da redenção não somente extirpar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. Últimas notas, estou a despedir-me no dedo espiritual. Cristo levantou a cortina e apresentou este quadro, aos sacerdotes e maiorais e escribas e fariseus. Olhai-o, vós que sois ricos nos bens deste mundo e não sois ricos para com Deus. Não quereis contemplar esta cena? O que é mais estimável entre os homens é abominável à vista de Deus. Cristo diz, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. A alma é vida. Marcos 8, 36 e 37. A aplicação à nação judaica. Mais à frente diz que não deveriam procurar ganhar tudo para o proveito próprio. Antes deveriam lembrar-se dos necessitados e repartir com eles, e Deus prometeu abençoá-los de acordo com as suas obras de amor e misericórdia. Como o rico, porém, não estendiam a mão auxiliadora para aliviar as necessidades temporais e espirituais da humanidade sofredora. Cheios de orgulho, consideravam-se o povo escolhido e favorecido de Deus. Portanto, a aplicação para a nação judaica. Contudo, não serviam nem adoravam a Deus. Depositavam confiança nas circunstâncias de ser filhos de Abraão. Eu sou adventista do sétimo dia. Eu sou católico. Ou eu sou este, sou aquele. Somos descendência de Abraão, diziam eles. Diziam eles com altivez, diz aqui. Em São João 8,33. Ao chegar a crise, foi revelada
ou foi revelado, que se tinham divorciado, separado de Deus, e confiado em Abraão como se fosse Deus. Últimas notas. Cristo ensinava, ansiava aliviar, e Cristo ansiava iluminar os espíritos entenebrecidos do povo judeu. Dizia-lhe, se fosseis filhos de Deus, se fosses filhos de Abraão, aliás, que ele dizia isto, farias as obras de Abraão, mas não. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Isto está em São João, capítulo 8, versículo 8 e versículo 39 e 40. Se tivessem atendido ao convite divino, seu futuro seria totalmente diferente ou diverso, seria outro futuro. Teriam mostrado verdadeiro discernimento espiritual, teriam, mas não mostraram. Possuíam meios que Deus poderia multiplicar, tornando-os suficientemente abençoados para iluminar todo o mundo. Hoje ainda está lá a história do povo judeu. Eles não são mais o povo Israel espiritual. Nós somos o povo Israel espiritual agora. Eles perderam essa ligação com Deus. Se tivessem atendido ao convite, tinham-se perdido, porém afastado tanto das prescrições do Senhor, que toda a sua vida estava pervertida. Deixaram de usar as dádivas como mordomos de Deus, de acordo com a verdade e justiça. A eternidade não era mais tomada em consideração, e o resultado da sua infidelidade foi ruína para toda a nação. Nos últimos dias, diz Helena White, o rico professava ser filho de Abraão, porém alienado de Abraão por um abismo intransponível, o caráter incoerente formado. Abraão servia a Deus, seguindo a sua palavra com fé e obediência. Mas o rico não pensava em Deus, nem nas vicissitudes da humanidade sofredora. A alma que anela excitamento de prazeres mundanos, o espírito cheio de amor à ostentação, não pode servir a Deus. Como o rico da parábola, essa pessoa não tem pensamentos, não tem pensador para combater os prazeres da carne. Portanto, não tem pendor, quer dizer, não tem como o rico da parábola, essa pessoa não tem